Ok, então eu posso começar. Então, bem-vindos a mais uma aula do Instituto. Como primeira oração, pode ser feito por mim mesmo, né? Já que tem só eu na sala mesmo. Então, eu vou fazer a primeira oração, tá bom? Tá bom. Pai Celestial, Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando. Obrigada por termos estado bem, e com saúde mais uma vez, e por estarmos mais uma vez aqui reunidos para mais uma aula do Instituto. Senhor, te pedimos que abençoe essa aula, para que possamos ter a companhia do seu Santo Espírito e que possamos aprender mais sobre o seu Evangelho e sobre as coisas que serão ensinadas aqui hoje. Que nós possamos lembrar da aula de hoje, para que possamos colocar em prática futuramente. E deixamos essa oração em nome de Jesus Cristo também. Amém. Bom, lá no grupo, nos dois grupos, na verdade, eu estava procurando sobre algum anúncio, mas eu não achei, então a gente não vai ter anúncio nessa aula. E agora vamos ter o tempo da aula pela Rosana. Ok. Bom dia, Giovana. Entrou aí na nossa aula. Bom dia. Então, tá bom. Vamos lá. Estamos aí, mais uma aula de alicerce da restauração. Vamos descobrir tudo que realmente alicerçou, né, a Igreja de Jesus Cristo restaurada aqui na Terra novamente. Tá? É uma coisa bem importante que vamos aprender hoje. Então, eu deixei aqui a galinhazinha que protege os pintinhos, que foi de outras aulas, mas eu gosto de lembrar dela porque nós estamos aí com uma motivação vinda aí de vários líderes e do profeta para coligar Israel, né? E é isso que o Senhor quer fazer conosco, nos proteger e colocar a gente debaixo das asas dele. Por isso é o propósito da coligação de Israel. Então, a lição 15 de hoje é o plano do Pai Celestial e nosso potencial divino. O Senhor revelou a Joseph Smith a glória do plano de redenção estabelecido pelo Pai Celestial e nosso potencial divino de nos tornarmos como Ele. Moisés 1:39, quem pode ler para mim, por favor? Eu posso ler. Por favor. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Isso. Então, Joseph Smith, como nós aprendemos também nas aulas anteriores, né? Joseph Smith teve revelação de alguns livros, né, do Velho Testamento, de alguns profetas do Velho Testamento, Abraão, Moisés, né? E, e também fez alguma tradução mais correta do livro de Mateus, e assim vai. Então, essa é uma parte de Moisés que está lá em Pérola do Grande Valor, né? Bom, que ensinamentos sobre o caráter de Deus foram restaurados por intermédio do profeta Joseph Smith? Em 1844, Joseph Smith, um pouquinho antes, né, dele ser assassinado, teve também o Elder King Follett, que tinha sofrido um acidente e tinha falecido, infelizmente, e aí a família do King, né, chamou o profeta para discursar no velório. Então, o profeta deixou as palavras que a gente vai ver em seguida e ele falou
como está escrito, né, que ele falou com eloquência, ele falou veementemente àquela congregação, né, aqueles membros que estavam lá no enterro, né, no velório. Só que não teve registro como escritura na época, mas teve pessoas que anotaram a fala dele. Elas sentiram um vigoroso poder do Espírito Santo ali e foram anotando o que ele falou. Então, o que a gente vai ver agora são um registro de pessoas, tá bom? Em 1844, poucos meses antes de sua morte, Joseph Smith falou naquela que seria a sua última conferência. Seu amigo King Follett tinha morrido há pouco tempo no acidente e a família pediu a Joseph que falasse em seu funeral. Joseph falou audaciosamente sobre as características de Deus e nosso potencial de nos tornarmos como Ele, né, como Deus. Nesse discurso, que viria a ser conhecido como o discurso de King Follett, Joseph declarou: Alguém de vocês já tinha visto esse discurso? Querem comentar ou vamos ler primeiro? Quem pode ler ou comentar, por favor? Eu posso ler. Tá bom, por favor. Há muito poucos seres no mundo que compreendem corretamente o caráter de Deus. Se o homem não compreende o caráter de Deus, não compreende a si mesmo. Mais, por favor. O próprio Deus foi como somos agora, e é um homem exaltado e está entronizado nos céus. Se vocês pudessem vê-lo hoje, veriam que é semelhante ao homem na forma, como vocês. Vamos dar uma pausa na leitura e vamos ponderar sobre isso que a Bia leu. Nós devemos o quê? Nos esforçar para compreender, né, como é o caráter de Deus, tá? Então, ele, depois de falar isso, né, ele começou a explicar como é. Até esse ponto aqui, ou ainda tinha, né, muita gente no mundo pensando como que era a forma de Deus, né? Então, tinha muitos, como eu já disse também, paradigmas, vinham também de família para família, né? Gerações e gerações. Alguns diziam que Deus era um espírito, né? E não sabiam como era, falavam que nós não tínhamos uma pré-existência, que nós somos criados do nada. O que mais que vocês ouviram falar aí de coisas com respeito a como é o próprio caráter de Deus e sua forma? A gente escuta muito que ele é um deus mesquinho, né? Eu, pelo menos, hoje em dia na internet, eles falam muito isso, né? Porque é um deus que tira o café, é um deus que tira o. Eles falam que Deus tira o nosso livre-arbítrio, né? Eles não entendem que isso é algo nosso, ninguém interfere. Eles acham que por a gente seguir os mandamentos, seguir as leis do Senhor, a gente. Ele é um Deus que limita, né? Mas ele não é um Deus que limita, ele é um Deus que protege. Exatamente. Ele não quer nos obrigar a cumprir os mandamentos, porque ele quer que a gente ame ele e ame as outras pessoas e a si mesmo, né? Como ele nos ama. Então, se ele nos obrigasse, não teria amor, né? O que mais? Vamos ver aqui, ó. Quem pode continuar lendo? Eu posso. Quando compreendemos o caráter de Deus e sabemos como achegar-nos a Ele, Ele começa a revelar-nos o céu e a contar-nos tudo a esse respeito. Olha que interessante, né? Então, conforme a gente vai compreendendo melhor o caráter de Deus, a gente vai tendo o quê? Mais e mais conhecimento, né? Vamos tendo revelações.
Na conferência, vai, que foi maravilhosa, o nosso profeta disse para a gente pensar celestial. Oh, virou até meme que fala? Virou, né? A gente está sempre falando aí, ó. Nas horas de tristeza, pensa celestial. Na hora de alegria, pensa celestial. Como que é? Essas revelações que nosso profeta tem, né? E nós temos revelações juntos com os nossos profetas. Por quê? A partir do momento que a gente sente, pelo poder do Espírito Santo, que o profeta está falando a verdade, que é para o nosso bem-estar, tanto físico, material, nessa terra, como na próxima vida, né? A gente também está recebendo revelações. Revelação de que aquilo é verdade. Concordam comigo? Sim, Algum comentário? eu acho que essa parte da gente receber a revelação pelo Espírito Santo, quando a gente está assistindo uma conferência geral, também tem muito a ver com a gente receber a revelação depois. Porque se a gente sabe que os profetas e os apóstolos estão falando a verdade, né? Estão falando algo que foi o Senhor que passou para eles, então a gente vai seguir os conselhos que eles estão nos passando na conferência e passando a gente sabendo esses conselhos, a gente vai receber mais revelação lá para frente, por dois pontos, na verdade. Primeiro, porque a gente sabe que é verdade, então, pelo Espírito Santo, então a gente vai conseguir fazer isso, né? A gente vai conseguir fazer o que os profetas e os líderes estão pedindo pra gente durante a conferência. E o outro ponto é que isso é tipo uma prova de fé, né? Que o Senhor está nos provando. Então, quando acontece alguma coisa ruim com a gente, ou algo assim, então a gente vai ser colocado à prova, né? A gente vai lá, vai ouvir o Espírito novamente. E como a gente já tá. Como a gente já teve uma introdução, digamos assim, tipo de revelação, então é mais fácil a gente receber revelação depois para coisas do nosso dia a dia, alguma coisa que a gente precisa saber. Não só na conferência, mas em todos os lugares também a gente começa a ter esse tipo de revelação. Exatamente. Então, essa revelação vai fazendo a gente refletir, né? Como a Bia falou, no dia a dia, cumprindo o que o profeta falou, e vamos cada dia mais recebendo mais revelação, crescendo de graça em graça, né? Ok, perfeito. Quem pode ler? Eu Vai, leio. a continuação, tá? Do discurso do profeta. O próprio Deus, vendo que estava em meio a espíritos de glória, porque era mais inteligente, considerou adequado instituir leis por meio das quais eles poderiam ter o privilégio de progredir como ele próprio. O relacionamento que temos com Deus nos coloca em condições de avançar em conhecimento. Perfeito. Alguém quer comentar? Quem chegou aí? Deixa eu ver. Ana Clara e a Luciana. Isso, foi o que li. Eu acredito que o Senhor, ele tem todo o conhecimento, né? E não é por isso que a gente, né, não vai ter o conhecimento, né, porque ele é o detentor, né? Muito pelo contrário, o Senhor quer também que a gente tenha conhecimento, né? E nós precisamos do conhecimento para que a gente possa progredir nessa terra, né? Então, quando a gente coloca ele em primeiro lugar e quando a gente se apega a ele, nós aprendemos cada vez mais, e tanto coisas seculares quanto do evangelho. Então, dessa forma, né, a gente cresce realmente nessa terra. Perfeito, isso mesmo. Porque, além disso que a Ana Clara comentou, o Elder D. Todd Christofferson tem um discurso dele que está registrado na Lei Arrona de maio de 2011. Ele disse que o que o Senhor também quer nos dar, né?
com o objetivo do plano dele para nossa felicidade. O nosso potencial divino mesmo é ter alegria suprema, estar com Deus eternamente e nos tornar como Ele é. É o que o profeta tinha dito aqui nesse discurso também, né? E aí tem mais aí, ó. Quem pode ler? Eu posso. Esta é, portanto, a vida eterna: conhecer o único Deus sábio e verdadeiro. E vocês terão que aprender como se tornar deuses, vocês mesmos, e serem reis e sacerdotes, e rainhas e sacerdotisas, passando de um pequeno degrau para outro, de uma capacidade menor para outra maior, de graça em graça, de exaltação em exaltação. Isso. Então, é o que a gente está falando, né? Desde o começo. Então, o plano do Pai Celestial, né? Não como muitos pensam, não foi deixar a gente aqui na Terra, como foi comentado aqui na aula, né? É um Deus mesquinho que põe a gente aqui na Terra para ficar sozinhos e, e abandonados, fazendo o que quer. Então, ele tem o quê? Como diz o título da aula, ele tem um plano, né? O plano do Pai Celestial e o nosso potencial divino. Então, estamos aqui na Terra para crescer em potencial, como está dizendo aqui nessa parte do discurso do profeta, né? Crescer de graça em graça, de uma capacidade menor para uma maior, exaltação em exaltação. E às vezes é um processo doloroso, porque até a gente chegar ao nível, né, que a gente precisa chegar para entender isso, às vezes a gente demora um pouquinho para entender o plano de Deus, demora para entender o nosso potencial divino, e vamos tendo que passar por algumas coisas para amadurecer, para progredir, né? O ouro, ele só depois que ele vai no fogo que ele é purificado, né? O diamante, ele tem que passar por aquele processo todo para ficar brilhando e ficar bonito, né? Porque ele é uma pedra bruta. E assim somos nós, as joias preciosas de Deus, né? Alguém quer comentar sobre o nosso plano do Pai e o nosso potencial de nos tornarmos como Ele? Quero voltar aqui. Em revelação, né? Que a gente estava falando, vocês comentaram, ótimos comentários até agora. Mas, como nós aprendemos nas outras aulas, né, sobre o nosso profeta, a gente falou, teve uma aula exclusiva sobre o profeta, né? Ele machucou a coluna, né? As costas, estava lá mesmo assim, gravando um vídeo, com certeza com dor, com dificuldade até de ficar sentado. Então, às vezes a gente pensa, será, né, que a gente precisava passar por tanta dor, tanto sofrimento, limitações às vezes, mas a partir do momento que a gente tem aquele olhar celestial que ele disse, né, pensar celestial, olhar celestial, nós sabemos que estamos no mundo para fazer a vontade do Pai, assim como Cristo falou, né? Passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Então, nós também podemos pedir para que o Senhor nos libere, nos ajude a suportar nosso sofrimento. Mas quando nós chegamos a um nível maior de revelação, de crescimento espiritual, nós entendemos que às vezes nós precisamos continuar, né, passando por aquela provação. E isso vai nos purificar e nos fazer a chegar a Deus. É o que a gente vai aprender aí na próxima aula, na próxima
lição, que vai ser ó, na sequência, tá? Que os santos, eles tiveram que sofrer um pouquinho aí para os pioneiros, né? Para conseguirem realmente fazer a vontade do Senhor e cumprir com os desígnios. Mas aqueles santos que realmente entenderam qual é o propósito nosso nessa vida, suportaram as coisas com mais alegria e paz. Então, vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa até agora? Rosana, eu só acho interessante que você falou sobre aprovação, né? Tem provações que o Senhor não pode tirar porque é necessário para o nosso crescimento. Mas isso também não quer dizer que a gente vai passar sozinho, né? Ele fala que ele vai estar do outro lado do jogo, ele vai estar com a gente todo o caminho. Então, muitas vezes a gente fala, ai, mas eu não consigo passar por essa aprovação. Você consegue, porque você não está sozinho. Ele está à frente. Ele fala, faz tudo o que você consegue. O que você não conseguir, eu completo. Eu vou estar do seu lado. O nosso bispo, ele leu uma escritura muito boa ontem, né? Que ele falou, né? Que se fizeres o que eu quero, o que eu peço, eu estarei à sua esquerda e sua direita, e o Espírito Santo estará no seu coração. E os espíritos estarão preparando o seu caminho. E eu achei isso bem interessante, né? Porque vai ter provação, é inevitável. Mas quando a gente pensa, quando a gente aceita que Cristo está ao nosso lado, a gente tem a certeza de que tudo a gente pode suportar. Exatamente. É o nosso potencial divino. Quando estamos com Deus, nós temos esse poder. Tá? Potencial tem a ver com poder, né? Nós temos esse poder. De mesmo em meio àquelas provações, nós temos paz, sentimos o Senhor do nosso lado. Jesus perto de nós e cuidando de nós ali pertinho, juntinho, né? Como foi falado. Exatamente. Eu queria até comentar sobre o potencial divino. Na época que eu estava fazendo faculdade, eu tinha 40 e tantos anos que eu fui fazer faculdade, né? A professora pediu para a gente fazer uma redação, professora de gramática, né? Sobre quem somos, né? Quem somos. E eu coloquei na primeira coisa, sou uma filha de Deus e seguidora de Jesus Cristo. E depois que eu acrescentei minhas características, meu nome é Rosana, tenho tantos anos, tenho filhos, né? Ah, é, trabalho em tal lugar, fui contando as minhas coisas, né? Mas, primeiro de tudo, eu falei, eu sou uma filha de Deus, né? E um detalhe, né, que eu queria chegar, é que a professora, no dia seguinte, que ela olhou todas as redações, assim que ela entrou na aula, ela falou, pessoal, eu estava vendo redações de vocês, dando nota, mas eu não poderia deixar de passar uma das redações aqui dessa sala. E ela pegou a minha redação. E eu achei muito bonita a parte dela falar, sabe, que ela pegou a minha redação porque eu sabia quem eu era. Qual a principal coisa que eu sou? A principal coisa de eu estar no mundo é porque eu sou uma filha de Deus, um filho de Deus, né? Então, ela comentou sobre isso, ela me elogiou e eu fiquei muito feliz. Aí eu lembrei, né, preparando essa aula, eu lembrei dessa redação. Vocês tiveram alguma oportunidade também de falar sobre o potencial divino de vocês? E o que vocês pretendem fazer de hoje em diante para realmente colocar Deus em primeiro lugar? E, em segundo, saber quem vocês são e mostrar ao mundo, né, quem vocês são. Todas as nossas escolhas podem ser baseadas nisso, no que nós somos filhas de Deus. Até ao levantar da cama, por nós sermos filhos de Deus, o que nós vamos fazer ao levantar da cama, né? Vamos, amor, a mulher tá lá fora. Minha cachorrinha saiu. Então, que nós vamos fazer por sermos filhos de Deus? Vai, primeira escolha levantar da cama, né? Lembrar de Deus, que ele está em primeiro lugar, né? Então, nós vamos orar,
Nós vamos acordar e pensar positivo, que esse dia é um dia, um presente de Deus, que esse dia é um dia feito para a gente progredir a cada coisa que nós precisamos fazer e não perder a oportunidade de mostrar ao mundo quem somos, né? Qual o vestido que eu vou colocar hoje para ir trabalhar? A roupa. O que que eu vou fazer no ônibus? Vou ficar reclamando que o ônibus está lotado? Ou vou tentar ajudar as pessoas que estão reclamando a se sentirem melhor de alguma forma, com alguma palavra? Olhar celestial e viver celestial. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos seres celestiais. Estamos aqui de passagem. Logo esse mundo vai ser restaurado e aí sim vai ser, né, celestial aqui. Mas por enquanto não. Alguém quer falar? Então vamos partir para a próxima aula. Queria que vocês refletissem sobre isso, tá bom? Nosso potencial divino. Nós somos deusinhas, embrião. Então, aqui, ó, nessa parte onde Deus me falou, a gente estava em 1844, como eu disse no começo da aula, tá? Mas a sequência aqui vai, cronológica, né? Vai passar um pouquinho para antes agora. Nós vamos lá para 1836, tá bom? 1833. Por quê? O Senhor, foi essa época do templo de Kirtland, o primeiro templo construído, né, pelos santos. E no templo de Kirtland, né, a gente teve muitas chaves do sacerdócio restauradas. Aconteceram coisas lá e a gente vai aprender sobre isso agora, tá bom? O Senhor ordenou aos membros da igreja que construíssem um templo em Kirtland, Ohio, e prometeu-lhes que seriam investidos com o poder do alto. Aí, continuamos falando de poder aí, hein? Potencial, serem vestidos de poder do alto, olha que bem. Isso foi em dezembro de 1832, teve a revelação em Doutrina e Convênios, 8819. Quem pode ler? Organizai-vos. A escritura é bem famosa, né? Deve ser até chave aí de seminário, né? Pode ler, por favor. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecei uma casa, sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Então, foi aí o mandamento de fazer uma casa de adoração, de fé, de oração, de jejum. Quantas coisas maravilhosas acontecem dentro dessa casa, né? Que é o templo. Então, nós sabemos que foi muito difícil para os santos fazerem esse templo. Tanto que eles adiaram muito. O Senhor ficou depois bravo com eles aí. A gente vai ver isso depois. Eles adiaram, né? O que que acontece? O profeta e muitos élderes, os homens da igreja, estavam viajando em missões, né? E aí foi uma coisa assim, que nem está dizendo aqui, ó. Pediu aos membros da igreja que fizessem que parece difícil ou descomunal, né? Foi muito difícil, porque aí, por falta de homens fortes, as mulheres tiveram que assumir a construção do templo. E aí que acontece? Onde tem mulher, tem criança, né? As crianças ajudaram e se sacrificaram, né? Pequenininhas, carregando coisas. Mulheres fazendo roupa para alguns homens, né? Não tinha só mulheres, tinha homens também, mas eram poucos. As mulheres e as crianças tiveram que pôr mãos na massa lá. Então, umas faziam roupa para os trabalhadores, as outras
levavam, conduziam os bois com pedras, né, para fazer as paredes, as estruturas do templo. Então, eu queria que vocês pensassem em alguma coisa que o Senhor nos pede atualmente, vai, que vocês acham difícil. Eu acho é algo individual, né? A lei do jejum é muito difícil, é algo que complica pra mim. Mas, né, a vontade dele, não deixa de ser difícil. É difícil mesmo. Ainda mais eu que bebo água de 2 em 2 minutos. O que mais? Sei lá, eu acho que fazer uma missão também, por mais que fica menos difícil, porque os jovens, eu vejo o amor dos jovens de vocês, né? Nossa, uma alegria que vocês sentem. Mas vejam bem, quando vocês estão lá com dor nos pés, dor nos joelhos, né? Recebendo um monte de não, aí também, por mais amor que vocês tenham e continuem felizes, sentindo aquela paz que só por intermédio de Cristo nos vem, né? Mas aí fica difícil também, né? Tem hora que os missionários relatam, né, que chorava, queria até voltar para casa. Como que é isso aí, gente? Já fizeram missão? Quem vai fazer? Como vocês sentem que tem alguma parte difícil aí? Ah, a Luciana está falando que amar aquele que te ofendeu. Verdade, verdade. É bem árduo. O que mais? Eu estava lembrando de uma coisa que eu acho difícil, é que eu esqueci. Peraí. Acho que Hum. viver a palavra de sabedoria na totalidade, assim. Não só não beber café, essas coisas, mas comer o que é certo para o seu corpo e tudo mais. É difícil para mim, muito difícil. Tem intolerância à lactose, e tudo mais, e seguir isso, né? E saber que é um mandamento do Senhor também. É, eu acho que não é tão fácil para mim e para muitas pessoas. Verdade. E limpar a capela? É difícil, não é não? Eu e meu Uhum. marido, porque agora aqui na La Pilar, eles instituíram só por família, né, que vai limpar. Então, cada semana é uma família. E eu sou só eu e meu marido, né? Nessas horas eu senti falta dos filhos que são fortão, mas eles moram em outro lugar, casado, ficou só eu e meu marido. Nós ficamos umas 5 horas limpando a capela. Gente, foi difícil. Saí suada, eu tenho problema na coluna, problema em um monte de lugar, né? Vocês sabem, mas saí com dor. Mas quanta realização a gente sente, né? Quando a gente está fazendo a vontade do Senhor, fala a verdade. É igual eu acho que foi a Ana Clara que falou da intolerância à lactose, né? Eu sei um pouquinho que você passa, porque eu também sou. A minha sorte, né? Vamos dizer assim, que eu fiquei intolerante agora, depois da idade, né? Quando eu era jovem, eu comia bastante iogurte, eu amava coisa com... Eu amo até hoje coisa com queijo, com leite, né? Tudo que é feito de leite. Amo. Pudim, sorvete. Então, ainda fui abençoada de ter demorado um pouquinho, mas fico imaginando a Ana Clara, que está desde jovem aí, né? Com essa intolerância é muito difícil mesmo. O bom também é que tem muita coisa agora sem lactose, né? Antes não tinha, mas agora tem. Leite sem lactose, apesar que o médico pede para a gente não tomar muito, né? Mas dá para fazer bastante coisa, né? Pudim dá para fazer sem lactose. Mas a gente vai numa festa, né? Ninguém faz nada sem lactose, tudo com lactose. É muito Sim. difícil. É. Então, cumprir realmente a palavra de sabedoria à risca é difícil, né? Ah, é uma coquinha assim, só tomar uma vez a cada 15 dias, é muito sacrifício. O que mais? Vamos lá.
Então, eles fizeram muito sacrifício, né, naquela época para fazer o templo. Mas também sabemos que todo o templo que foi construído, não só o de Kirtland, mas todos os templos que foram construídos depois e até atualmente, exige algum sacrifício, né? Do nós, membros, né? Pagar o dízimo ali, para poder, né? A igreja ter financeiro aí para construir os templos. Então, mesmo sendo um sacrifício, está dizendo aqui na pergunta até, ele está associado às bênçãos. Então, a gente faz um sacrifício, a gente recebe o salário depois, que são as bênçãos, correto? Alguém quer comentar sobre isso? Eu vejo muito isso nos chamados, né? Às vezes eu falo, Senhor, eu não aguento mais. Eu tenho 3 chamados, a minha irmã 4, minha prima 4. E eu falo, Senhor, às vezes a gente quer sair, às vezes a gente quer confraternizar, mas eu sempre tenho atividade. Mas é muito interessante ver que, mesmo sendo compromissos, do evangelho, mesmo sendo chamado, a gente vai todos os sábados, todos os domingos, e a gente consegue ser feliz, a gente consegue aproveitar, a gente consegue brincar, porque o Senhor, ele fala, né, que as coisas devem ser feitas com leveza. Aí quando a gente pega um chamado, eu sou professora de seminário, sabe, ser professora de instituto não é fácil. Ser professora de seminário, tem vezes que eu tenho 18 jovens, todos 16 anos, conversando, gritando, eu falo, Senhor, mas eu não tenho capacidade para isso, Senhor. Eu não tenho inteligência, eu não sei falar exatamente o que o Senhor quer. E eu sei que o Senhor, ele capacita, né? O Senhor, ele nos abençoa. Depois que eu entendi que é difícil, mas que vale a pena, a gente aprende muito, a gente tem muito aprendizado, as coisas ficam mais leves e ficam muito melhores, né? E eu sei que eu sou grandemente abençoada por cada um dos meus chamados. Perfeito, isso mesmo. A gente consagra, né, a nossa vida aí, as coisas de Deus. E aí ele nos abençoa com esse sentimento aí, ó, felicidade e paz. Mas as bênçãos do templo vão até além, né, da felicidade e paz. Por quê? Ela é uma salvação para... Ela faz salvação para os nossos antepassados, né? E ela faz com que as coisas sejam eternas. Positivo? Então, nós vamos aprender um pouquinho mais agora na próxima parte. Aqui não. É um vídeo que eu tenho aqui, peraí. Vou passar para vocês. Só ver se eu consigo. Aqui. Aí. Hum. Ah, não. Não, 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 não. Só mais um minuto que eu chego lá. Onde que é? Aqui o vídeo. Eu estou no celular, então eu tenho uma dificuldade de passar vídeo pelo celular, né? Então eu tô... Ai, caramba, cadê? Peraí que o vídeo não era para ter sumido, mas sumiu. Aqui. Vou passar na TV para vocês, porque eu não consigo passar vídeo aqui na tela do celular. Meu povo com misericórdia nesta casa. Peraí. E Moisés apareceu. Retirou-se o véu de nossa mente. Acertei esta casa, e meu nome aqui está. E manifestar-me-ei ao meu povo com misericórdia nesta casa. Ai, E Moisés apareceu diante de nós, e conferiu-nos as chaves para coligar Israel. Depois disso, Elias apareceu,
e conferiu-nos a dispensação do Evangelho de Abraão. Retirou-se o véu de nossa mente. Aceitei esta casa, e meu nome aqui está, e manifestar-me-ei ao meu povo com misericórdia nesta casa. E Moisés apareceu diante de nós, e conferiu-nos as chaves para coligar Israel. Depois disto, Elias apareceu, e conferiu-nos a dispensação do Evangelho de Abraão. Concluída essa visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós. Elias, o profeta. As chaves desta dispensação são confiadas a vossas mãos. Joseph Smith. Os batismos pelos mortos foram enfatizados com vigor. A absoluta necessidade de terminar a construção do templo para que as ordenanças pudessem ser administradas para os vivos e, por seu intermédio, para os mortos. Eu pergunto, quem compreendia algo acerca dessas coisas até que Joseph, inspirado do alto, girou a chave e abriu a porta para esses mistérios do reino? O apóstolo Paulo escreveu: nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Foi Joseph Smith quem me ensinou a valorizar o carinhoso relacionamento de pai e mãe, marido e mulher, irmão e irmã, filho e filha. E que as refinadas emoções e afetos que nos aproximaram um do outro emanaram da fonte do divino amor eterno. Foi com ele que aprendi que podemos cultivar esses afetos e fazer com que cresçam e aumentem para toda a eternidade. E o resultado de nossa união eterna será uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Ok. Deu para ouvir, ver o vídeo mais ou menos aí? Sim. Hã? Então, deixa eu ver se alguém falou aqui no chat. Ah, deu sim. Então tá bom. Então vamos lá. Nós temos grandes bênçãos que receberam logo no primeiro templo que foi construído, com muito sacrifício. Então o Senhor abençoou o povo, né? Porque assim, antes deles construírem, eles relutaram acho que 6 meses. E o Senhor, ele fez uma repreensão aí, né? Do povo, falando que eles seriam castigados por não terem feito o que ele pediu, que ele mandou, né? E aí, então, não ter construído um templo foi considerado um pecado grave, como o senhor comentou, está lá em Doutrina e Convênios. Mas o castigo que Deus nos deu está dizendo também que foi pelo amor que ele tem por nós. Então, por que será que o castigo é um sinal do amor de Deus por nós? Porque às vezes o castigo é uma consequência do que a gente fez, na realidade, né? Mas o Senhor, ele disse, né, em Doutrina e Convênios que ele estava castigando o povo porque ele não construiu o templo. Mas ele disse também que ele castigou porque ele ama. Um pai que, uma mãe que coloca o filho de castigo, vai, senta aí, fica aí meia hora sem assistir TV, sem brincar. É porque ele tem raiva do filho, ele não gosta do filho. É porque com castigo a gente aprende, né? Então, assim, é com o Senhor. Ele quer que a gente aprenda e reconheça, né, o nosso erro e que a gente aprenda com ele e aprenda a não fazer mais, né? Então, acho que o castigo nesse caso é por isso. Ele nos ama tanto que ele quer que a gente
evolua. E para isso, muitas vezes ele precisa nos repreender, nos advertir, assim como nossos pais, para que a gente não continue na ignorância, para que a gente não continue de olhos fechados e sem reconhecer muitas vezes se a gente errou ou não. Isso. Boa. Gostei dessa parte aí que você falou. Que às vezes a gente não reconhece que está errado, né? E aí vai para o castigo e percebe que está errado. Gostei. Não tinha pensado nessa parte. Então, a gente erra muitas vezes porque sabe também, né? Não é só porque não sabe. Mas o Senhor, ele não quer que a gente viva a maneira do mundo, né? A gente está aqui no mundo, mas é para progredir, como foi falado. Então, não construir um templo mostrou algum apego, né, a outras coisas, que não é objetivo, né? Lá no templo, então vamos continuar falando aí das bênçãos do templo, né? O Senhor castigou, então eles viram que estava sendo castigado e começaram a construir o templo com muito sacrifício, mas construíram. E aí veio as bênçãos, né? Quando a gente faz a vontade do Senhor, vem as bênçãos. É o nosso salário, né? O salário do pecado é a miséria, tristeza. E o salário de cumprir os mandamentos e as ordens do Senhor é felicidade e felicidade eterna, né? Então, vocês viram, não sei se vocês conseguiram ver o vídeo direito ali, né, pela TV, mas teve algumas aparições lá no templo, importantíssimas, né? A primeira foi Jesus Cristo, e ele disse que estava aceitando aquele templo, que ele se manifestaria ao povo se o povo fosse fiel, correto? E Moisés? Moisés apareceu com as chaves da coligação de Israel, olha só. Vamos falar de novo da coligação de Israel. Foi possível por causa do templo, né? Como Moisés, sendo um ser ressurreto, vindo, né, após a morte dele, poderia aparecer, ter um lugar apropriado para aparecer, foi ótimo, né? Então, após construir o templo, no templo foi apropriado para ter essa chaves da coligação de Israel. E é muita bênção, né, ter a coligação de Israel. Nos reunirmos como Sião, como povo, né, povo de Deus, está livre dessas coisas do mundo, né? E Elias, com o poder do sacerdócio de Abraão e as suas bênçãos, né? Batismo, muitas coisas acontecem com o sacerdócio de Abraão, as chaves do sacerdócio, né? E Elias, o profeta, selando a família. Olha que bênção. Você saber que pode viver novamente com alguém que você perdeu e está sofrendo e sentindo a falta. E ser selado ao seu marido, à sua esposa, e viver com eles para a eternidade. Algum comentário sobre essas grandes bênçãos e eternas? Que acontece no templo, são coisas eternas, né? Quem já passou sabe, né? Muitas bênçãos dessa vida que a gente recebe é só para essa vida, né? Mas quando a gente sela lá no templo, aí fica para a eternidade, correto? Alguém quer falar? No templo, a gente pode falar. Eu achei legal, teve, não lembro se foi o Tidorf, mas na conferência foi falado sobre o poder selador, né? E eu achei interessante porque ele fala, né, que tudo que fazemos envolve o poder selador, não só o selamento em si, mas tudo que a gente faz, né, desde o batismo. Então, tudo que ele fala, tudo que é ligado aqui é ligado nos céus. Então, o poder selador também está nisso, né?
o Senhor nos dê esses convênios para que a gente possa realmente é, fazer as coisas na terra e ser ligado no céu. Então, eu achei muito legal que em tudo está o poder selador, né? Que foi dado aí quando você falou. Exatamente. E em todas as conferências a gente ouve também, né, sobre os templos, o profeta está sempre anunciando novos templos, e ele anuncia até com muita reverência, né, porque ele sabe o poder sagrado de tudo isso, né. Tanto que uma vez ele anunciou os templos e a congregação comemorou. E aí depois, na próxima conferência, ele falou que vocês possam comemorar só no coração de vocês, mas não se manifestem, né, externamente. Então, é o poder sagrado do templo, né? O Senhor, vamos falar novamente de revelação, que o Senhor Jesus Cristo, o primeiro que apareceu no templo foi Jesus Cristo. E ele falou que ali ele se revelaria ao povo, né? Que fosse fiel. Então, eu estou indo ao templo há tantos anos, eu nunca vi Jesus Cristo lá. Como que é que se revela? Vocês acham que Jesus Cristo precisa aparecer ali na nossa frente para ele falar dele se revelar para nós? Vocês já ouviram muitos membros falando que quando precisa de revelação vão ao templo? Eu costumo estudar as escrituras na sequência aqui, né? Mas lá no templo eu tenho uma parte que eu prefiro lá na sala celestial, né? Depois que a gente faz todos os trabalhos, né? Eu prefiro abrir alguma escritura do nada. Eu pego e abro e vou procurando alguma coisa que eu preciso aprender ali, alguma coisa que o Senhor quer me falar, de acordo com o que também eu busco ali na oração que eu estou fazendo. Quando eu entro na sala celestial, eu começo a falar com Deus, né? O que eu quero agradecer e o que eu quero pedir. Então, de acordo com o que eu estou precisando mais, eu abro aquela escritura. E, gente, é difícil. Eu acho que só uma, duas vezes que eu não consegui entender o que o Senhor queria de mim. Mas toda escritura que eu abro, eu consigo clarear, sabe, alguma decisão que eu preciso tomar, algum sentimento que eu estou tendo que eu acho que é ruim para mim, né? Alguma coisa que está acontecendo que é ruim para mim. Eu abro a escritura e o Senhor me mostra que não, aquilo é para o meu bem, que é para eu aprender e ver o mundo de outra forma. Meu marido me deixou no escuro, peraí. Acendi a luz. Quem já passou o tempo quer falar alguma coisa? Qual a revelação que Cristo nos dá lá, além das bênçãos, né, do selamento, salvação dos nossos antepassados, batismo, investidura, iniciatória? Por enquanto, eu só passei na parte, tipo, de batistério, né? Mas a partir desse ano que vem, aí eu já começo a fazer coisas, tipo, dentro do tempo mesmo. Mas, tipo assim, quando a gente já pisa no templo, não precisa nem ser dentro do templo, mas ali no jardim, quando a gente entra, já é um espírito muito bom. A gente já sente ali uma paz, já sente, sabe, os problemas do mundo indo embora mesmo. E quando eu tava trabalhando, eu trabalhava de telemarketing, né? Então era bem difícil. Mas aí todo dia, basicamente, quando eu tava estudando alguma coisa no trem, indo pro trabalho, eu sempre pensava que eu queria muito estar no templo, porque tá no templo, né, pra mim, e deve ser pra outras pessoas também, é uma coisa muito, muito boa, muito importante, né? Porque a gente sente ali um alívio. Principalmente quando a gente entra no templo mesmo, a porta, né, quando fecha, já não dá pra ouvir nada do lado de fora, já só fica aquele silêncio lá dentro, o que é uma coisa muito boa pra nós, né? Tanto a nossa parte física como a nossa parte espiritual também. Então, eu acho que
as bênçãos do templo não é só essas bênçãos, tipo, mais espirituais, né, que a gente tá falando aqui. Mas acho que também seria as bênçãos para nós fisicamente. Tipo, a gente sair um pouco da, do barulho do mundo, os pensamentos ruins que a gente tem do nosso dia a dia, enfim, muitas coisas. Exatamente. Um silêncio que faz bem mesmo, porque a gente consegue até estar mais em sintonia com o Espírito Santo, né? Com as coisas celestiais. E então faz bem, depois que sai, você já está preparado para enfrentar esse mundo aí com mais força, né? O que mais? Vamos encerrando a aula, hein? Quem quiser falar? Semana passada eu tirei minha recomendação, né? E com a entrevista com o presidente foi muito interessante ele falar sobre o quão é importante aquele lugar, né? E eu fazia muito tempo que eu estava ansiosa. Na verdade, eu fiquei esperando isso por 1 ano e meio, porque na minha aula não tinha gente suficiente para fazer a preparação para o templo e a professora não estava muito bem para dar a aula. E quando ele finalmente falou, Giovana, agora você está autorizada a entrar pela porta da frente. Eu caí no choro, porque era algo que eu queria muito, né? E eu sei que o templo, ele é o nosso bálsamo. Eu sei que dentro daquele lugar eu posso receber todas as bênçãos possíveis de acordo com a minha dignidade, né? Eu sei que lá eu posso sentir a presença de pessoas que já não estão aqui mais nessa terra e que me fazem tanta falta. Então, o templo, ele foi e ele é ordenado por Deus de que lá é a casa do Senhor. Lá é um local santo, um local sagrado. Então, eu acho que quando a gente se esforça para fazer o que o Senhor quer, a gente é grandemente abençoado. Porque eu falo isso para todo mundo. Como eu sou grata, como eu sou abençoada por ter um templo tão perto da minha casa. Por sempre que eu quiser, sempre que eu puder, tiver um horário na agenda, sempre que, mesmo quando não tem, desmarca alguma coisa e poder ir ao templo e sentir a presença do meu pai. Eu sou muito grata por isso. Exatamente. Às vezes eu fico tentando explicar o que a gente sente lá no tempo, mas não dá, né? É uma experiência pessoal, individual. Cada um, por mais parecido que seja também, né? Alguns sentimentos, tem outros que são exclusivos para nós. Mas a presença de Deus realmente é um relato que eu vejo todos falando, né? Então, realmente, Jesus está lá e ele se revela. Ele se revela da melhor forma, de acordo com a nossa fé, que é o que ele espera de nós, nossa obediência. Então, eu quero dizer que a próxima aula é para a gente falar também ainda sobre as nossas provações, porque depois dessa construção do templo de Kirtland, os santos foram perseguidos, né? Então foi uma provação muito difícil. Depois de tanto sacrifício para construir o templo, ter que abandonar, né? Então, nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Aí a gente pondera durante essa semana sobre nossas provações também, que a gente pensa que não precisava ter passado e qual a força que a gente se adquire com elas e tudo mais. Tá bom? Qual o benefício delas aí para nós. Então, eu quero prestar meu testemunho de que realmente nós temos um poder, um potencial divino, que nós somos filhas e filhos do Pai Celestial. Nós, ele nos dá o poder de acordo com o nosso grau de crescimento espiritual. Ele nos dá essa maravilhosa bênção do templo, que faz com que o nosso poder divino seja muito elevado, mais elevado, em entendimento, em tudo mais. E esse meu testemunho, essa aula que eu deixo com vocês, com muito amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, então,
Muito obrigada, Rosana, pela aula. Foi muito boa. A gente aprendeu bastante, né, sobre. E lembrou também bastante sobre nosso potencial e muitos do tempo. E eu gostaria de convidar vocês, né, para terminar a aula, convidar vocês para a próxima aula, que vai ser sábado que vem, para a gente já ir estudando, se preparando durante a semana, para a gente poder comentar também, né? Igual a gente fez essa aula e em todas as outras, comentar sobre o que a gente estudou. E agora, a última oração pode ser feita pela Ana Clara? Sim, posso fazer. Só um momento. Nosso bondoso e amado Pai Celestial, te agradecemos por estarmos aqui em mais um dia, Pai. Agradecemos por termos conseguido estar nesta aula, por a professora ter preparado essa aula para nós e por termos aprendido tanto. Pai, que possamos refletir e buscar aprender cada vez mais sobre o seu Evangelho restaurado. Que na próxima semana possa ter mais pessoas nessa aula e que o seu Santo Espírito possa continuar conosco durante nosso dia e nosso final de semana. Que o Senhor proteja aqueles que estão precisando de Ti, que o Senhor possa acalentar os nossos corações e nos ajudar a trilhar essa jornada, Pai, que é a mortalidade. A expressão que nós fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, gente. Até semana que vem. Boa semana. Muito obrigada, Rosiana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.